A los 39 años, Sergio Ramos acepta mirar atrás. Y no todo lo que ve le gusta. Durante años fue presentado como el capitán perfecto, el líder incuestionable, el hombre que nunca temblaba en los momentos decisivos. Pero hoy, Ramos deja caer una confesión incómoda. No siempre fue un héroe para su propio equipo. Hubo decisiones que dividieron vestuarios, silencios que rompieron relaciones y gestos que todavía generan resentimiento. ¿Por qué nadie habló de esto antes? ¿Por qué estas historias quedaron enterradas bajo títulos y celebraciones? ¿Y cuántas veces el orgullo pesó más que el escudo? Esta no es la historia del Sergio Ramos que todos aplaudieron. Es la historia del Ramos que dudó, que se equivocó y que pagó un precio invisible. Y para entenderlo, tenemos que volver al primer episodio que cambiou sua imagem para sempre. Número 5. Pepe. Para Sérgio Ramos, poucas relações foram tão intensas e perigosamente próximas quanto a que teve com Pepe. Dentro de campo, pareciam irmãos de guerra. Fora dele, eram dois temperamentos explosivos caminhando sobre pólvora. Durante anos, formaram uma das duplas defensivas mais temidas da Europa. Mas segundo insiders do Real Madrid, a convivência nunca foi simples. Era respeito misturado com desconfiança, admiração misturada com medo de perder o controle. Tudo começou a mudar quando os limites deixaram de existir. Treinos violentos, entradas no limite, provocações internas que ninguém ousava relatar à imprensa. Testemunhas afirmam que em mais de uma ocasião, a comissão técnica precisou intervir para evitar que discussões entre Ramos e Pepe saíssem do controle. O problema não era falta de profissionalismo, era excesso de intensidade. Dois líderes físicos, dois egos fortes, dois homens que se recusavam a recuar. O clímax aconteceu após um jogo particularmente tenso, marcado por cartões e críticas públicas. No vestiário, Pepe explodiu. Disse que o time estava pagando pelo temperamento de alguns. Não citou nomes. Não precisava. Ramos respondeu de imediato, com uma frase curta e cortante. Aqui, ninguém joga sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ali, pela primeira vez, ficou claro que a parceria tinha rachaduras profundas. As consequências foram silenciosas, mas reais. A comunicação em campo tornou-se mais fria. A cumplicidade deu lugar à cautela. Para Ramos, aquilo foi um alerta duro. Até mesmo o aliado mais fiel podia se tornar um risco, quando o limite emocional era ultrapassado. Anos depois, ele admitiria em privado que Pepe foi um espelho desconfortável. Alguém que o fez enxergar o quanto sua própria agressividade poderia destruir o que ajudava a construir. Por isso Pepe ocupa o número 5. Não como inimigo, mas como o primeiro sinal de que o perigo às vezes vem de quem luta ao seu lado. Número 4. José Mourinho. Para Sérgio Ramos, poucos homens tiveram tanta influência e ao mesmo tempo causaram tanto conflito interno quanto José Mourinho. No início parecia uma aliança perfeita. Um treinador obcecado por controle e um capitão que acreditava na disciplina acima de tudo. Mourinho via em Ramos o seu soldado ideal. Ramos via em Mourinho um líder disposto a protegê-lo em qualquer guerra. Mas essa relação começou a se deteriorar quando o poder passou a ser disputado dentro do vestiário. Insiders do Real Madrid contam que Mourinho exigia obediência absoluta. Nada de questionamentos públicos, nada de lideranças paralelas. Ramos, porém, não era um capitão silencioso. Ele falava, confrontava, defendia companheiros. Aos poucos, o treinador passou a enxergar isso como uma ameaça à sua autoridade. Pequenos sinais surgiram, olhares frios, conversas cortadas, decisões técnicas que pareciam mensagens indiretas. O ambiente ficou pesado. O clímax veio após uma derrota humilhante. No vestiário, Mourinho apontou erros, falou em falta de compromisso e insinuou que alguns líderes estavam mais preocupados com a própria imagem do que com o grupo. Ramos reagiu, não gritou, não insultou, apenas disse algo que, segundo testemunhas, mudou tudo. O vestiário não é um quartel. O silêncio foi imediato. A partir dali, a relação nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, a tensão explodiu nos bastidores. Houve reuniões fechadas, conversas duras, tentativas de mediação. Um membro da comissão técnica revelou anos depois que Mourinho se sentiu traído. Ramos, por sua vez, sentiu-se desautorizado. Dois líderes, duas visões opostas de comando presos no mesmo espaço. As consequências foram profundas. O vestiário se fragmentou. A confiança mútua desapareceu. Ramos continuou jogando, continuou lutando, mas perdeu algo essencial: a sensação de proteção.
Para ele, Mourinho deixou de ser um escudo e passou a ser um adversário silencioso. Por isso, José Mourinho ocupa o número 4. Não como inimigo declarado, mas como o homem que ensinou a Ramos que liderança, quando colide com poder, pode se tornar uma guerra interna impossível de vencer. Número 3. Iker Casillas. Para Sérgio Ramos, poucas relações foram tão complexas e emocionalmente contraditórias quanto a que manteve com Iker Casillas, capitão e vice-capitão, defesa e baliza, 2 símbolos do Real Madrid que por muito tempo pareceram inseparáveis. Mas por trás da imagem de união, existia uma tensão silenciosa que cresceu à medida que a pressão aumentava. Insiders do clube lembram que tudo começou quando Casillas deixou de ser intocável. Decisões técnicas, críticas veladas e um ambiente cada vez mais politizado no vestiário criaram um clima de desconfiança. Ramos tentava proteger o grupo, manter a estabilidade. Casillas, por sua vez, sentia que estava sendo isolado. Entre eles, surgiram conversas difíceis, cheias de pausas e frases não concluídas. Nada explodiu em público, mas muita coisa se quebrou por dentro. O clímax aconteceu numa reunião fechada, após uma derrota dolorosa. Casillas questionou o rumo do time e a forma como certas decisões estavam sendo conduzidas. Ramos respondeu defendendo a necessidade de ordem e foco. Segundo testemunhas, Casillas disse algo que ficou marcado: "O silêncio também machuca." A frase foi direta, pessoal. Ramos percebeu que naquele momento já não falavam a mesma língua. As consequências foram profundas e duradouras. A relação esfriou. No campo, a comunicação tornou-se mais mecânica. Fora dele, a amizade perdeu espaço para a cautela. Para Ramos, perder a sintonia com o goleiro, o último homem, o guardião, foi como ver uma muralha interna desmoronar. Ele continuou sendo líder, mas sentiu o peso de ter falhado com alguém que sempre esteve ao seu lado. Anos depois, Ramos admitiria em privado que Casillas representou uma das maiores fraturas emocionais da sua carreira. Não por ódio, não por rivalidade, mas porque às vezes as feridas mais profundas vêm de quem esperamos compreensão. Por isso, Iker Casillas ocupa o número 3. Número 2. Cristiano Ronaldo. Para Sérgio Ramos, nenhuma relação foi tão intensa e tão dolorosa quanto a que viveu ao lado de Cristiano Ronaldo. Durante anos, foram o eixo emocional e competitivo do Real Madrid. Um liderava pela palavra e pelo confronto, o outro pela ambição implacável e pelo exemplo diário. Juntos pareciam invencíveis, mas por trás dos sorrisos e das celebrações, havia um desgaste silencioso que poucos perceberam a tempo. Insiders do vestiário contam que a fricção começou quando as prioridades deixaram de coincidir. Cristiano exigia excelência absoluta todos os dias, sem exceção. Ramos defendia o grupo, tentava absorver a pressão para proteger os companheiros. Pequenos atritos surgiram, cobranças duras, olhares impacientes, silêncios que diziam mais do que discussões abertas. Não era uma briga, era uma disputa de lideranças. O clímax veio quando a saída de Cristiano começou a ser ventilada nos bastidores. Ramos tentou conversar, entender, manter a unidade, mas as respostas foram evasivas. Quando a transferência se confirmou, o golpe foi profundo. Segundo uma fonte próxima, Ramos sentiu que a despedida foi fria demais, quase protocolar. Ele saiu sem fechar o círculo, teria dito a alguém do staff. A sensação não foi de raiva, mas de abandono. As consequências foram imediatas. O vestiário perdeu sua referência ofensiva e Ramos herdou um peso que nunca havia carregado sozinho. A liderança, antes compartilhada, tornou-se solitária. Para ele, a saída de Cristiano representou mais do que o fim de uma parceria histórica. Foi o momento em que percebeu que nem mesmo as alianças mais fortes sobrevivem quando ambição e lealdade seguem caminhos diferentes. Por isso, Cristiano Ronaldo ocupa o número 2. Não como inimigo, mas como a ausência que mais doeu. E que mudou para sempre a forma como Sérgio Ramos enxergou o poder, a amizade e o custo de vencer. Número 1. Florentino Pérez. Para Sérgio Ramos, o golpe mais profundo da carreira não veio de um rival, nem de um companheiro, nem de um treinador. Veio de alguém muito mais poderoso, Florentino Pérez, o homem que controla o destino do Real Madrid. Durante anos, Ramos acreditou que sua história no clube estava protegida por tudo o que havia conquistado. Títulos, liderança, sacrifício. Mas descobriu da forma mais dura que no futebol de elite, nem a glória garante lealdade. Insiders do clube revelam
revelam que a relação começou a se desgastar quando Ramos passou a exigir reconhecimento institucional. Não apenas salário, mas respeito. Ele queria sentir que o clube o via como algo mais do que um ativo negociável. Florentino, por outro lado, pensava em ciclos, números, futuro. As conversas tornaram-se frias, calculadas, quase empresariais. Para Ramos, aquilo soou como desprezo. O clímax aconteceu durante a última grande negociação de renovação. Segundo testemunhas, Ramos acreditava que tudo estava encaminhado. Então veio a frase que mudou tudo, dita em tom neutro, sem emoção. O clube segue em frente com ou sem você. Aquilo foi devastador. Pela primeira vez, Ramos entendeu que não era insubstituível, que sua história podia ser encerrada com uma assinatura. As consequências foram irreversíveis. A saída do Real Madrid não foi apenas uma transferência, foi uma ruptura emocional. Ramos deixou o clube sentindo que foi empurrado para fora, não celebrado. Anos depois, pessoas próximas afirmam que essa ferida nunca cicatrizou totalmente. Não houve ódio público, apenas silêncio. Um silêncio pesado. Por isso, Florentino Pérez ocupa o número 1. Não como inimigo pessoal, mas como o homem que ensinou a Sérgio Ramos a verdade mais cruel do futebol. A glória passa, o poder permanece. Quando Sérgio Ramos acreditava que tudo já tinha sido dito, surgiu um detalhe que mudou completamente a percepção sobre a sua saída e sobre toda a lista que acabara de revelar. Segundo um insider muito próximo do ex-capitão, houve uma conversa final que nunca veio a público. Uma reunião discreta longe das câmeras poucos dias antes da despedida oficial. Ramos entrou acreditando que ainda havia espaço para reconciliação. Saiu entendendo que a decisão já estava tomada. O twist está no que foi dito no final dessa conversa. De acordo com a mesma fonte, Ramos perguntou diretamente se tudo o que havia feito pelo clube ainda tinha algum peso. A resposta foi curta, fria e definitiva. O passado não decide o futuro. Aquela frase simples e brutal desmontou anos de lealdade emocional. Não houve discussão. Não houve tentativa de negociação. Apenas silêncio. Esse momento explica por que Ramos nunca fez uma despedida grandiosa, por que evitou longas entrevistas e por que, até hoje, fala do Real Madrid com respeito, mas sem emoção. O capitão não saiu derrotado em campo, saiu derrotado fora dele, e é aí que a história muda de tom. Porque não foi apenas uma saída, foi a queda de uma ilusão. A de que, no fim, a camisa sempre retribui quem dá tudo por ela. A história de Sérgio Ramos não termina com uma taça erguida nem com aplausos eternos. Termina com algo muito mais silencioso. A consciência de que até os maiores líderes carregam cicatrizes invisíveis. As relações quebradas, as alianças desgastadas, as decisões tomadas sob pressão deixaram marcas que nenhum título conseguiu apagar completamente. Hoje, longe do Bernabéu, Ramos continua sendo um competidor feroz, mas já não fala com a mesma intensidade sobre o passado. Quem o conhece diz que ele aprendeu, da forma mais dura, que o futebol de elite cobra um preço emocional alto. Liderar significa escolher, e toda escolha cria perdas. Amigos que se afastam, confianças que não voltam, portas que se fecham sem aviso. O que fica é uma reflexão incômoda. Até que ponto a glória justifica as sombras que ela projeta? Sérgio Ramos venceu quase tudo, mas também descobriu que, no topo, ninguém é realmente intocável. Nem o capitão, nem o ídolo, nem o símbolo. Esta história mostra que o futebol não é feito apenas de vitórias memoráveis, mas também de silêncios dolorosos. Porque no fim, a glória passa, e as sombras são as que permanecem.